Esta transmissão é do canal Luteranos em Araucária e estamos retomando nosso diálogo com o pastor Werner Fuchs. O propósito deste vídeo é chamar a atenção para as demandas ecológicas e o papel das pessoas na urgente e necessária mudança de mentalidade no que diz respeito à preservação do meio ambiente. A abordagem é criacionista, sem, no entanto, abandonar nossa crença na ciência. Ciência e fé para nós não são grandezas excludentes, mas complementares. No vídeo anterior, falamos sobre dois assuntos relevantes para a nossa sensibilização em favor do ecossistema. Pastor Werner salientou que a pessoa cristã cuida da natureza de maneira livre e espontânea. Também mencionou que a humanidade deve partir para novas formas de relação com a natureza e também para novas formas de garantir a sobrevivência sem destruir a natureza. Ele tratou brevemente da produção circular. Pastor Werner, nesse contexto, agora trata do tema da agroecologia. Vejam o que ele falou. Agroecologia é um termo que surgiu aí pelo ano de 1995, no sul do Brasil. Alguns estudiosos, mas principalmente agricultores, que procuravam, já se falava antes disso, tecnologias alternativas para não usar mais agrotóxicos. Mas o nome mais específico para não usar agrotóxico é agricultura orgânica. E o produto final é um produto orgânico. Isso é a definição legal reconhecida no Brasil. A agroecologia virou um conceito mais amplo do que só produzir com uma técnica que não precisa de veneno. A agroecologia é uma visão de mundo nova, diferente, ou até um resgate da visão de mundo antiga, de conviver harmoniosamente com a natureza. Também pelas relações sociais. Um agroecologista, ele não fala de, por exemplo, na hora de vender o produto dele, ele não vai falar para que ele tem clientes na cidade. Ele vai dizer que ele tem parceiros, tem amigos. Vocês podem ver nas feiras orgânicas, mesmo nas feiras comuns, que o feirante de repente se torna amigo daquelas pessoas que vêm comprar. E, na verdade, depois até convida para visitá-lo, para conhecer a propriedade, para entrar num processo comunitário de relacionamento e não só de compra e venda. Uma relação de amizade. Então isso faz parte da agroecologia. E maneiras justas, então, e ecologicamente corretas. A agroecologia não chegou lá ainda, e muitas vezes ela até chega a ser influenciada. Vamos dar um exemplo. Você produz um produto sem agrotóxico, mas depois tem que usar o plástico, que vem do petróleo, para embalar e transportar com uma caminhonete a diesel, e depois a pessoa que adquire esse produto vai cozinhar com gás vindo do petróleo, que todos esses combustíveis são poluentes. E não se busca alternativa para esse processamento, esse cozimento, por exemplo, com biogás, que é energia renovável, ou então com energia elétrica vinda da energia solar ou do vento. Então, às vezes se trabalha agroecologicamente num certo trecho, mas não no restante. E mais um outro exemplo. O respeito com a Mãe Terra, com a terra da qual todos nós viemos e vamos voltar para lá, esse respeito, ele implica também de falar de maneira correta sobre a terra. E eu mesmo sempre critico também, entre os próprios agroecologistas, às vezes não se dão conta que estão usando expressões que depreciam, que banalizam, que diminuem a valorização da terra. Por exemplo,
Quando se fala em produtor rural, na verdade está se falando que é a pessoa que está produzindo. E se esquece que quem produz é a terra. Assim como quando se fala em produtor de leite, se acha que é o dono da vaca que produz o leite. Na verdade é a vaca. E seria quase um desrespeito com a vaca e também com a terra dizer que o dono dela é aquele que produz. E quando ele tem um produto produzido pela terra, o que ele faz é processar. Ele beneficia esse produto, mas ele não produz isso, ele não gera esse produto. Quem gera riqueza, quem gera alimento saudável é a terra e não a pessoa. A pessoa cultiva. Pastor Werner, em poucas palavras, relatou uma série de conceitos fundamentais relacionados à agroecologia. Me chamou especial atenção para a ideia do respeito à terra e ao que ela produz. Para finalizar este frutífero encontro, solicitamos ao pastor Werner que aponte algumas pistas visando um engajamento prático em favor da natureza, a partir da comunidade de fé. Vejam o que ele falou. Pergunta: e quais são as ações práticas de cuidado com a criação que podem ser adotadas pela igreja local? Que bonito, agora vem a formulação certa, podem ser adotadas. Porque nós temos a liberdade de nos sensibilizar com a natureza. E esse é o primeiro ponto, uma ação prática de uma comunidade ou de grupos da igreja é, por exemplo, caminhar pelo verde. Por que não fazer um culto campal? Ou numa praça? Por que não fazer isso que Jesus fazia com os discípulos, caminhando pelo verde, pela plantação, pela natureza? E Jesus falando, olhai os lírios do campo e assim por diante, ensinando sobre o reino de Deus a partir da natureza. O Filho do Homem é Senhor sobre a terra e não só sobre o céu. Pelo menos Jesus disse isso. Então, isso é a primeira coisa, caminhar e observar. Aí nós vamos ver onde que a natureza está sofrendo. Às vezes não tem mais borboletas por causa de muito veneno. Às vezes são passarinhos que são derrubados do ninho. E assim tem uma série de coisas. A água poluída, as nascentes destruídas, pisoteadas, vão secando, falta de árvores. Então a gente vai começando a enxergar e analisar isso aí a fundo. E então sim, vão aparecer ações muito práticas e concretas. Então, existem uma série de sugestões do que é possível fazer. Eu mesmo já provoquei um pouco dizendo assim, se nós queremos simbolizar profeticamente o que Jesus oferece para nós, nós não podemos mais fazer batismo com água cheia de agrotóxico. E a maior parte das águas nas grandes cidades hoje tem no mínimo uns 30 agrotóxicos, resíduo de agrotóxicos. Jesus veio dar saúde e vida plena. Ou então tomar a ceia com produtos, com pão. Por que não pegar produto orgânico? Às vezes são decisões muito simples para tomar. Mas ao mesmo tempo a gente tem que se dar conta de que existem também condições que a gente poderia dizer assim, sistêmicas. Não basta só eu mudar de atitude, ou uma comunidade mudar de atitude. Muitas vezes, por exemplo, não se tem proposta ou não tem acesso para energias limpas, quando já existem. Então, e a gente no fim acaba de novo partindo para combustíveis poluentes, combustíveis fósseis. Então é preciso pressionar o governo ou então construir uma solução através de financiamento bancário, por exemplo, de colocar uma placa de energia solar no teto da igreja, no telhado da igreja. Ou então, quer dizer, a gente tem que começar a enxergar mais longe do que só aquilo que uma pessoa individualmente pode fazer. E a comunidade pode ser um espaço onde a gente pode realizar isso.
E se a gente não consegue realizar isso, pelo menos a gente pode apoiar quem está tentando fazer isso através de uma organização da sociedade civil. Por exemplo, existe uma campanha para que grandes empresas, inclusive igrejas, por exemplo, a Igreja dos Estados Unidos, a Igreja Luterana dos Estados Unidos foi a primeira igreja que assinou essa campanha, que aderiu já há 4 ou 5 anos atrás a essa campanha, que é o quê? Pressionar para que quem tem dinheiro investido, dinheiro aplicado em banco, retire de ações de empresas que poluem, principalmente petroleiras, empresa do petróleo. Então, hoje, essa campanha do desinvestimento, que eles chamam, né? Campanha do desinvestimento, chegou a 14 trilhões de dólares no mundo inteiro. E tem grupos pressionando para que outras organizações, igrejas, a Fundação Prêmio Nobel, comecem a tirar esse dinheiro que está lá sustentando o petróleo. E hoje nós temos as energias limpas que estão praticamente no mesmo preço, ou até mais baratas, ou mais acessíveis do que o petróleo. Então, tem algumas empresas já se dando, tirando também já seus investimentos de empresas poluentes. Então isso na verdade são brigas grandes, mas fazer uma ação local muito boa. Por exemplo, vou dar mais uma experiência que eu conheci no norte do Paraná, em Umuarama, que uma igreja lá conseguiu um terreno, um loteamento novo, e resolveu fazer um horto, uma plantação de árvores. Para cada criança, para cada pessoa batizada, era plantada uma árvore de espécies nativas, não de eucalipto ou pinos, mas de espécies nativas, uma plaquinha, certo? E os padrinhos e os pais se comprometeram de cuidar daquela árvore. E virou um belíssimo parque para as pessoas passear. E, ao mesmo tempo, se conscientizaram da importância e dos problemas, né, relacionados com o desmatamento. Então, são coisas que a gente pode fazer sem esperar muito da parte do governo. É claro que se a gente tem apoio governamental, melhor. Se consegue o terreno doado pela prefeitura, ótimo. Mas se não consegue, quem sabe, existem outras opções para você criar um pequeno projeto e criar um pequeno horto para a comunidade. Bem, são essas as sugestões, mas eu quero desafiar vocês a pensarem, analisarem, verem, porque o importante é fazer aquilo que Deus coloca no coração da gente. Existem muitas coisas a ser feitas na questão de resíduos, né, na questão de cuidado da água, não desperdiçar, na questão de copos descartáveis e assim por diante. E existem coisas maiores que a gente também pode abraçar. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Queremos agradecer de maneira enfática a participação do pastor Werner nesses 2 momentos, nos trazendo impulsos motivacionais para a nossa transformação mental e comportamental no que diz respeito ao tema da ecologia. Que Deus o abençoe e guarde a ele e a todos nós. Você pode participar dos nossos debates. Basta deixar o seu recado, sugestão ou pronunciamento. Aproveite e se inscreva no canal Luteranos em Araucária. Cada semana tratamos de temas de relevância contemporânea com perspectiva cristã. Que a paz de Deus acompanhe a todos nós. Amém.